No ar, mais um encontro com o esporte. Hoje, quinta-feira, dia que a gente conversa sobre o debate esportivo com o pessoal aqui da imprensa da região. Hoje, na presença de Adalto de Azevedo, colega aqui da casa, e também de Ricardo Dreyer, da Rede Encanto. Ricardo, que tem bastante assunto para falar sobre o vôlei, onde foi um dos pioneiros na narração esportiva dessa modalidade de esporte. Prazer estar contigo aqui, Ricardo. Obrigado, prazer é todo meu. Realmente essa trajetória do voleibol iniciou aí na década de 70, de uma forma interessante. Eu prestava meus serviços à Rádio América, em Montenegro, então Rádio Montenegro, e num sábado eu estava escalado para fazer um atendimento no ginásio Centenário em Montenegro. E os meus colegas estavam no interior transmitindo para a transmissão de jogos do futebol amador, mas choveu naquela tarde. E aí nós tivemos que tomar uma iniciativa. Puxa vida, estávamos com os patrocinadores e tínhamos que colocar algo no ar. E o meu gerente perguntou: Ricardo, você conhece um pouco de voleibol? Eu disse: olha, eu sei o que é bloqueio, o que é manchete. E vamos então lá. E começamos ali a narrar voleibol. E ali já se começava em Montenegro, que se transformou na capital gaúcha do voleibol, com o Rio Grandense, uma equipe multicampeã, disputando jogos memoráveis no ginásio da Sojipa, em Porto Alegre, com cerca de 8, 9, 10 ônibus que partiam de Montenegro em direção ao ginásio da Sojipa para disputar campeonatos gaúchos memoráveis. E aí eu faço uma referência a um dos ícones do futebol, do voleibol do Rio Grande do Sul, que é o professor Silon Renato Hort. Esse homem, se hoje o voleibol existe no Rio Grande do Sul, é graças a Silon Renato Hort. Depois veio o Jorginho Schmidt, enfim. E aí, a partir do Rio Grandense, se começou a trajetória da Frangosul. Frangosul, que foi também uma equipe multicampeã no estado, depois campeã brasileira com Jorginho Schmidt. E aí, eu fico feliz agora tendo o Adalto do meu lado, daqui um pouco a gente vai trocar uma palhinha sobre o basquete, porque agora, de novo, o basquete ressurge aqui em Lajeado. E isso é muito bom, e principalmente com as empresas fazendo investimento. Por que eu digo isso? Porque a Frangosul, para cada dólar que ela investiu no voleibol, ela teve 30 dólares de retorno. Poxa, eu pergunto, retorno considerável. Qual a empresa que tem um marketing tão forte desse para poder aplicar recursos? A marca Frangosul ficou conhecida em todo o Brasil graças ao voleibol. Porque o nome Frangosul aparecia na Folha de São Paulo, no Estadão, na TV Bandeirantes, né? Aliás, TV Bandeirantes que apostou muito no voleibol com o Luciano do Vale. O Brasil deve muito a Luciano do Vale. E ao Nussmann, foi presidente da Confederação Brasileira de Voleibol. Hoje o voleibol, se você chegar, ele é tão organizado, se você chegar hoje na Confederação Brasileira de Voleibol e perguntar qual o calendário para 2014, eles te dão todo o calendário, de tão organizado que é. É uma pena que o futebol não seja tão organizado como o voleibol. Na sua organização, na Confederação Brasileira de Futebol, enfim. Então eu sou um apaixonado pelo voleibol e aplaudo as empresas de Lajeado que estão apostando no basquete. Temos aí a Univates Avates. Eu espero que um dia a nossa Univates Avates esteja numa liga nacional com voleibol feminino, emprestando atletas importantes para a seleção brasileira juvenil de vôlei. Isso é bom, é fantástico isso. Eu acho que está tudo se encaminhando para que isso aconteça. Temos 3 jogadoras que estão lá participando em Ankara, lá, com a seleção brasileira, né, no Infanto Juvenil. E a matéria hoje do informativo. A matéria hoje, então... tem o técnico Juca Klein, que está de interino lá junto com o técnico titular, estão fazendo um trabalho. E aqui o caminho é esse, participar de uma competição nacional que vai dar assim, bastante projeção para Lajeado. Mas falando, né, de voleibol e também de basquete, nós temos aqui o Adalto de Azevedo, que também foi um dos pioneiros, né, na narração do basquete, né, Arnaldo? Vamos ficar na quadra, né? Continuamos na quadra, saímos do voleibol para o basquetebol. Foi meio parecido com a história do Ricardo. Eu trabalhava em horários de jornalismo, horários musicais. Naquele tempo as emissoras de rádio tinham muito musicais lá na Rádio Santa Cruz. Eu era funcionário da rádio e jogava futebol profissional. Naquele tempo a gente treinava um turno só, então eu treinava um turno, trabalhava no futebol e um turno na rádio. E um determinado momento
o pessoal do departamento de esporte da rádio perguntou se eu não me animava a narrar um Jicô, Ginástica e Corinthians, que era o clássico lá. Hoje a ginástica largou, o Corinthians também está meio parado, só com categoria de base. Aí era o clássico ferrenho, né? Então, e eu pensei que eram os adultos, que os adultos eu ia no treino, ia em jogo, coisa, mas não era de adulto. O adulto era Hernani Aloysio Wiesler, que era o narrador oficial, e ia narrar. E eles não tinham gente para narrar o jogo de juvenil. Eu não conhecia ninguém de juvenil, nunca vi um treino, nada. Então, foi terrível, mas eu me prontifiquei, não tem outro, eu vou, né? E foi ali o começo. Depois, nos anos 70, aí eu já tinha largado do futebol, tinha deixado o futebol profissional, estava só em rádio. Aí fui fazer aqui no nosso antigo paroquial ali, o Clube Atlético Ubirajá, o nosso Bira, que depois de 50 anos, no ano de 51, foi campeão estadual, bicampeão e tricampeão. E ali era a segunda divisão de basquetebol. O professor Adani Machado Nunes era o técnico. Eu lembro isso, inclusive, no programa que nós vamos ter agora na sexta-feira, amanhã, no Memória do Esporte, com o nosso Dresch, o Flávio Dresch, que foi um dos fundadores do Clube Atlético Ubirajá. E ali não parei mais. Naquele tempo não tinha bola de três, não tinha esse negócio, a linha dos três. Hoje está muito mais emocionante o basquete em função do arremesso que vale três. Né? Nesse gancho até é importante, essa questão do voleibol também. O voleibol dava aí uns jogos de 2 horas, porque naquela época havia rotação, na década de 70, 80, depois é que ficaram os pontos contínuos. E isso também fez com que o voleibol ficasse mais emocionante. Essa dinâmica. Agora a bola cai, alguém fez ponto. Exatamente. Exatamente. Então, se você pegar, puxa, Bernard com o Jornada nas Estrelas, né? Poxa vida, um saque daquele lá no Maracanãzinho, que coisa fantástica, né? E que coisa maravilhosa. E eu agradeço muito ao voleibol, a minha emissora, onde eu comecei, na Rádio América em Montenegro. Eu conheci Brasil graças ao voleibol. Esta alegria, esse compartilhar com os teus telespectadores, enfim, com vocês aqui, é de que como é bom, o esporte ele congrega, ele te aproxima, de você conhecer jogadores como o Xande, Maurício, Xandó, puxa vida, Bernardinho, eu consegui ver um Bernardinho em quadro, um dos maiores levantadores do voleibol brasileiro. Que coisa maravilhosa, como um esporte bonito. E o esporte atravessando divisas, como é o caso da LAF, ainda falando em quadras, né? A LAF que está participando lá em Francisco Beltrão, no Paraná, da Liga Sul de Futsal. Ontem fez sua estreia, perdeu por 5-1, mas saiu na frente do placar com um gol de Maicon, mas não conseguiu segurar a equipe da casa, que tinha o apoio da torcida local lá, e acabou perdendo o jogo. Ontem era 11h30 da noite, conversava com o Elson Machado, ele disse que a equipe se postou bem dentro de quadra, mas não conseguiu segurar, né, a vitória nem o empate. Hoje o Alaf volta à quadra, jogando diante da ACEMIG, e assim sucessivamente, até no domingo vão encarar jogos lá, onde vai ter também o clássico duelo lá com o Bento Futsal, que também perdeu ontem, né? E eu acredito assim que dentro da competição vai ficar difícil trazer o título para Lajeado, mas vai ser uma maneira de entrosar a equipe para o gauchão nas partidas que restam, né? Mas tem um ponto importante nessa questão da LAF, até dentro da área do marketing, que nós estamos falando no bloco no momento anterior. O nome Lajeado, quer dizer, a LAF, de onde é a LAF? É de Lajeado, é do Vale do Taquari. A divulgação do nome do município fora do nosso estado. Isso também é muito importante. A pena é que a LAF perdeu bons jogadores aí no decorrer desse ano. Quando a equipe estava entrosando, perdeu o técnico, perdeu os jogadores. É uma equipe muito jovem ainda. Eu acho que esse torneio lá, porque é um torneio, né? Jogam 4 partidas, 5 seguidas, né? 5 partidas quarta, seguidas. quinta, sexta, sábado e domingo. Quer dizer, não tem, para quem tem grupo pequeno como a LAF, é muito difícil. Se fizer uma representação boa para Lajeado, já deve ficar satisfeito, porque realmente não há condições de almejar, por exemplo, o título e coisa. Tem que fazer apresentações condizentes e todas para conseguir bom resultado só na superação. O Elson utilizou ontem o Biel não sentiu nada, isso é uma boa notícia, Bom que o Biel está voltando, né?
Então, os próximos jogos, assim, para o telespectador ter uma ideia, na realidade eu falei a CEMIG, mas é contra o Deportivo, o jogo de hoje, né? Daí na sexta, Alaf Bento, no sábado, Alaf ACEMIG de Santa Catarina, e no domingo, Alaf Ibirama, fechando então lá os... O Ibirama é onde estão os jogadores que eram da Alaf, é? Exatamente. Então, nós o Henrique... Nós temos, não, o Henrique, ele qual é que está no lá? Florianópolis. Na realidade, no time que nós vamos jogar contra hoje, que é o Deportivo, está o Júnior Cabeça e o Nenê, estão atuando por lá. 2 bons jogadores. Isso. Mas o que a gente espera é que a LAF consiga um bom entrosamento para os jogos finais aqui do Gauchão, que consiga daí ter uma bela jornada, uma bela trajetória. Vai servir para isso. Esses jogos aí servem para entrosar a equipe, rodar um pouco mais alguns jogadores jovens que a LAF mantém no seu grupo. Bom, e ainda, né, nas quadras, o Cafuzal, o Anderson Arenhar me comunicou ontem que já tem muitas equipes inscritas e nessa temporada aí vai ter número recorde de equipes participando. E aquelas equipes que ainda estão em dúvida, elas têm até o dia 23/8 para ir lá se inscreverem, porque nesse mesmo dia, às 19 horas, acontece uma reunião com todos os representantes das equipes para definirem os jogos que vão acontecer, né, quem vai enfrentar quem. E vai ter uma confraternizaçãozinha lá para falarem sobre esse evento. Eu já acompanhei muito o Cafuzal. Às vezes o cara prima pela quantidade, eu acho que não é quantidade. O Cafuzal já foi uma competição de muita qualidade, mas muita mesmo, e com bastante quantidade também. Tomara que isso aconteça. E está aí uma oportunidade de se ver novos talentos, né, para de repente envergarem uma camiseta da Alaf. Assim como em Arroio do Meio, agora nesta sexta-feira nós temos as finais do Municipal. E o futsal do 7 também, são conhecidos lá os 2 finalistas, o TV Futebol Clube e o Ressaca Real, venceram de goleada seus adversários e chegaram à final, que vai acontecer na próxima quarta-feira. Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com mais Encontro com o Esporte, depois de nós saborearmos a nossa Fruc aqui, um fruquito novo, sabor uva, que é uma novidade lá da Fruc. Está aprovado. Ótimo, é ótimo. É bom mesmo. Até mais. Invista na beleza das rochas ornamentais, uma beleza eterna. De Corbellini Mármores e Granitos traz para você uma infinidade de opções na hora de construir ou reformar o seu espaço. Seja na sua residência ou escritório, sempre a certeza de qualidade, fino acabamento e bom gosto. De Corbellini Mármores e Granitos, em Lajeado, na RS 130, km 71. Alimentos fresquinhos, direto do campo para a sua mesa. Confira os horários e locais da Feira do Produtor Rural de Lajeado. Sua saúde e seu bolso agradecem. É o governo de Lajeado incentivando a agricultura familiar e contribuindo para trazer saúde à mesa dos lajeadenses. Governo de Lajeado, compromisso com a comunidade. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. Pensou em trajes? Pensou em Teva. Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva.